Essa história se passa na antiga cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro, onde um psiquiatra chamado Simão Bacamarte acabara de retornar à sua cidade natal, depois de muitos anos fora. Nessa volta ao Brasil, ele conheceu a Dona Evarista, uma mulher que não era nem bonita e nem simpática, mas com ela ele se casou, pois segundo ele, a moça tinha as condições perfeitas para te dar filhos fortes e saudáveis. Porém, infelizmente, o seu desejo não se realizou, então ele resolveu se dedicar ao estudo profundo da mente humana. Focado em seu projeto, ele foi até a Câmara dos Vereadores, solicitar a permissão para montar a Casa Verde, onde ele brigaria aqueles que ele considerava louco. Bom, o pedido foi aceito, então ele construiu um manicômio. Porém, era uma casa linda, repleta de quartos e janelas. E a partir daí, começaram todas as atividades. Os loucos começaram a ser recolhidos de várias cidades próximas, e o Dr. Bacamarte era muito aplaudido e admirado pelo povo, pois, segundo as pessoas, ele tinha métodos incríveis. Porém, da noite pro dia, parece que ele começou a internar qualquer pessoa que ele visse, sem critério algum, coisa que irritou muito a população. Chegou a internar até a sua própria esposa. A cidade passou a ter medo dele e a odiá-lo. Qualquer pessoa estava sujeita à internação. A insatisfação era tanta que chegou a ponto de haverem revoltas. A primeira delas foi a Revolta das Canjicas, liderada pelo barbeiro Porfírio, que dizia aos seus seguidores: Como vamos salvar nossas famílias e amigos das mãos desse tirano? Assim, ele conseguiu o apoio da cidade inteira, e foram todos protestar lá na frente da Casa Verde. Lá, eles gritavam e gritavam para chamar a atenção do alienista, que saiu e disse: Meu caro, a ciência é algo sério, deve ser tratada como tal. Não tenho tempo para essas coisas. Disse Simão. Os revoltosos ficaram ainda mais bravos e a polícia foi chamada, mas ao saber da situação, logo eles mudaram de lado, e foram todos juntos à Câmara dos Vereadores. Tomaram o poder, e o chefe de Itaguaí, ao contrário do que todos esperavam, ele não destruiu o hospício. Mas ele foi até a casa do Dr. Bacamarte e ele pediu para que os loucos fossem liberados. Aparentemente, o médico iria cumprir com o pedido. Entretanto, 5 dias depois, ele tinha internado 50 dos protestantes canjicas, sem mais e nem menos. Apareceram indícios de uma nova greve liderada por João Pino, mas esse foi contido, por isso não pôde ir muito à frente. O governo foi instituído e o alienista estava pior do que nunca. As pessoas tinham medo de sair de casa. Elas não saíam porque tinham medo de serem levadas. A essa altura, 75% da população havia sido confinada. Repentinamente, todos foram soltos, e o psiquiatra disse que o único louco na cidade era ele, e que ficaria na casa para estudar um pouco mais sobre a mente humana. Todo mundo ficou muito feliz. Já o médico? Bom, dizem que ele morreu ali mesmo, há 17 meses, sem descobrir absolutamente nada. Nascido no Morro do Livramento, Rio de Janeiro, Machado de Assis veio de uma família pobre. Mal estudou em escolas públicas e nunca frequentou universidades. Para o considerado crítico literário norte-americano Harold Brown, Machado de Assis é o maior escritor negro de todos os tempos, embora outros estudiosos prefiram especificar que Machado de Assis era mestiço, filho de um descendente de negros alforriados e de uma lavadeira portuguesa. Machado de Assis perdeu a mãe muito cedo e vendeu doces na infância para ajudar a família. O livro de 1882 é um marco no realismo brasileiro, com uma história cheia de ironia em torno dos pensamentos e hábitos da sociedade na época. Dom Casmurro, o maior romance de Machado de Assis. Dom Casmurro foi lançado em 1899. A história foi escrita em formato de lembranças de Bento Santiago. Machado de Assis é filho de Francisco José de Assis e Maria Leopoldina Câmara Machado. O escritor foi funcionário público por um período de 35 anos. Foi jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo. Com uma carreira cheia de publicações dos mais variados gêneros, Machado de Assis publicou 10 romances, 10 peças teatrais, 200 contos, 5 coletâneas de poemas e sonetos e mais de 600 crônicas. Machado de Assis casou-se com Carolina Augusta Novaes em 12 de novembro de 1869. Era uma mulher extremamente culta para os padrões da época e faleceu em 1904 aos 69 anos. Não dá para começar a lista melhor, certo? Dom Casmurro, de Machado de Assis, é um clássico entre os clássicos. O autor deixou um mistério incrível que ainda não foi resolvido ao criar Capito, uma garota com olhos semicerrados.
Nos últimos 100 anos, acadêmicos e especialistas analisaram, embora o autor tenha se dado o trabalho de descobrir todas as pistas ao longo do caminho, para quem quisesse decifrar o enigma, ninguém o resolveu. Após a morte de sua esposa, entrou em profunda depressão, o que o encaminhou para a morte também. Mesmo abalado, continuava lendo, estudando, escrevendo e trabalhando. Porém, às 3h20 do dia 29 de setembro, na casa de Cosme Velho, Machado de Assis morre aos 69 anos de idade. A causa foi arteriosclerose generalizada, o que inclui também a esclerose cerebral, o que para alguns é um pouco questionável, pelo motivo de mostrar-se lúcido nas últimas cartas já relatadas. O velório ocorreu no Silogio Brasileiro da Academia. Diversas pessoas, entre elas vizinhos e companheiros de rodas intelectuais, ou amigos ou colegas com quem trabalhou, compareceram no local. Uma multidão de pessoas acompanhava o seu caixão até o cemitério São João Batista. Segundo sua vontade, foi enterrado na sepultura da esposa Carolina. Olá, eu sou um doutor da Europa muito respeitado. Vim para o Brasil e estudei muito. Dediquei a minha vida à medicina, depois que a minha esposa, mesmo tão jovem, não havia me dado nenhum filho. Itaguaí, a cidade onde vivia, não tinha nenhum hospício, então decidi criar a Casa Verde, onde alojava e tratava as pessoas lunáticas. Estudava sua mente e todas ficavam em um só lugar. Só que as coisas saíram do controle quando percebi que quase toda a população estava presa e o resto estava com raiva da situação. Você quer saber o resto dessa história? Então leia o livro O Alienista, escrito por Machado de Assis e foi publicado em 1882 e parte de papéis avulsos. O livro é um conto, onde conta a história de Dr. Bacamarte, que se muda para o Brasil aos 30 anos e casa-se com Dona Evarista, que é descrita pelo autor como nem bonita e nem simpática. Mas chama a atenção de Bacamarte, pois ela havia condições físicas que podia lhe dar filhos. Mas com o passar do tempo, ela não havia lhe dado nenhum. Assim, Simão se dedica fortemente a seus estudos e decide criar um hospício, que é a Casa Verde. Ele buscava analisar e entender a mente humana. Autorizado pela Câmara de Vereadores, ele poderia prender qualquer pessoa que havia sinais de insanidade. E até aí tudo bem. Primeiro prendeu as pessoas loucas e depois qualquer pessoa que apresentasse sinal de insanidade, pois os seus conceitos de loucura se tornaram cada vez mais exigentes. Assim, o povo se revolta, e o barbeiro Porfírio, um barbeiro local, cria um movimento para que os presos tivessem liberdade e a casa se fechasse. A cada momento, os conceitos de loucura mudavam e mais pessoas chegavam à Casa Verde. Com isso, Simão percebe a multidão de revoltosos e chega a uma conclusão inesperada. Machado de Assis traz para o livro diversas críticas, como a ambição das pessoas e principalmente por parte da política. Por ser escrito no século XIX, tem uma escrita difícil, tendo conceitos e palavras muito complexas. Porém, é um ótimo livro e onde você criará diversas opiniões e críticas do personagem sobre a sociedade naquela época. Tenho certeza que arrancará boas risadas e grandes surpresas. Muito obrigado por assistir minha história. Esse trabalho foi apresentado por Raul, Júlia, Ana e Helena. Você pode até achar tudo normal, só que não é bem assim. O que parece bom pra você pode não parecer pra mim. Você fala em sanidade.